Paz seja convosco. Uma outra dificuldade que nós observamos em relação às pessoas no relacionamento com Deus é a questão da adaptação de Deus aos tempos modernos. É conseguir olhar para os textos bíblicos e talvez até mesmo para Deus e achar que pelos textos serem antigos a gente temos aí o direito de remoldar isso, né? Às vezes até usamos parte de alguma história, de algum contexto para alterar isso. Nós vamos ver o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8. Eu vou ler naquela traduçãozinha de estudo, aquela tradução de estudo que eu tenho lido com vocês. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Abre parênteses. As ideias do mundo podem mudar, mas Jesus é o mestre moderno e eterno. A ele devemos seguir. Nós achamos que Deus ele mudou. E na verdade ele não pode mudar, né? Ele não pode ser alterado, não pode ser adaptado. Ele, na fundação do mundo, era tão onisciente quanto é hoje e quanto será eternamente. As leis, as regras que ele criou são tão atuais como qualquer constituição nacional que esteja em rigor ainda hoje. Ele não muda. E aí a gente temos que pensar dos dois lados da moeda na questão da mudança. Porque geralmente a gente ouve os pregadores dizer: olha, Deus é o mesmo, não mudou. Mas isso é colocado diante do milagre, diante da bênção que a gente deseja. Eu desejo uma bênção, aí eu leio um texto que Deus abençoou alguém e digo: Deus é o mesmo, não mudou. Eu quero uma cura, eu leio lá uma história de alguém que foi curado, né? E a gente diz assim: Deus é o mesmo, não mudou. Só que ele não mudou em nada. Ele ainda permanece o mesmo. O mesmo Deus que criou as regras, que disse para Abraão assim, para Adão. Disse para Adão: ó, vou te deixar aqui, você pode comer de tudo que tem aí, menos daquela árvore do centro lá do jardim. E Adão, acho que eu vou ter que falar de Abraão, mas Adão ele acaba então desobedecer essa lei e entristece Deus. Deus tem que corrigir como uma punição. Deus ainda hoje age assim, muitas vezes ele precisa nos punir porque nós transgredimos as regras que ele criou para o nosso relacionamento com ele. E às vezes o nosso próprio erro gera situações que não é Deus quem corrige, que não é Deus quem age diretamente, mas ele permite que algumas situações venham na nossa vida para nos corrigir, para que a gente aprenda, para que a gente possa estar aí sendo aprimorado. Então, no conhecer Deus, eu não posso querer criar uma visão moderna de quem é Deus. Eu só vou poder entender quem é Deus, eu só vou poder conhecer o seu caráter, a sua personalidade, quando eu decidir ir lá em Gênesis e começar a ler a Bíblia Sagrada desde Gênesis para saber a história dele com os homens. Como é que esse Deus se relacionou ao longo do tempo com o ser humano. E só quando eu chegar a ter esse conhecimento histórico de Deus é que eu vou poder começar a ter essa base para conhecer o Deus de hoje, né? O Deus eterno. E aí eu preciso entender, porque é um conflito grande na cabeça das pessoas, a questão de lei e graça. Jesus mesmo ele disse que ele não veio abolir a lei, não é? A lei ainda existe e nós precisamos entender isso também, né? Porque às vezes eu quero conhecer o Deus da graça, né? E Deus da graça sem lei é uma desgraça, porque a graça não anula a lei.
Pelo contrário, se a gente pegar o texto em que Jesus vai comparar isso, a gente vai ver quão sério é a graça, quão mais importante é para quem quer viver na graça observar a lei do que para quem próprio cumprir a lei. Jesus diz assim, lei é se alguém adulterar, um homem ou uma mulher tendo um caso extraconjugal e for consumado esse adultério, ele vai ser réu. Mas na graça, no tempo moderno, se ele olhar por uma mulher e fantasiar com ela uma situação sexual, então ele já tem cometido adultério com ela. Então veja que a lei tem que ter o contato físico, tem que ser consumado, e na graça apenas a intenção já é considerado um pecado, né? Então Deus não mudou, ele é o mesmo. E aí a gente tem aquela questão dos mandamentos, porque alguns pregadores modernos, eles dizem assim, olha, não, Jesus pegou os 10 mandamentos e sintetizou eles em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E eu tento explicar isso para as pessoas, às vezes até as pessoas acabam evitando um debate da palavra, que a gente não deve mesmo entrar em conflitos, mas a gente precisa trazer luz aos estudos bíblicos, não é? E aí vamos pegar os 10 mandamentos e vamos pegar o que Jesus disse, que os irmãos dizem que ele reduziu os 10 para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas se eu tiver um outro Deus acima dele, além dele, né? Não terá outros deuses diante de mim. Então, se eu tiver um outro Deus, eu não o amo. Se eu criar para mim imagens e esculturas, se eu fizer imagens do que é em cima no céu, ou embaixo na terra, ou sobre a superfície da terra, para adorar, para fazer dessa imagem um ídolo responsável pela minha fé, também não amo a Deus sobre todas as coisas. Se eu tomar o nome do Senhor em vão, é porque quem ama não fica fazendo piadinha com a pessoa amada, com o nome da pessoa amada, não pode ser, não tem uma condição dessas coisas acontecer. E a gente entende muito bem isso na nossa natureza humana, que se falar da nossa mãe, quando você quer ofender uma pessoa, você quer deixar ela bem irritada, às vezes é sua mãe, né? Porque a gente temos uma inclinação a amar a mãe. E tem um quarto mandamento, que é o sábado, polêmico também. Eu não estou aqui para falar dele hoje e esclarecer nada sobre ele. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: o sábado foi criado para o homem como um sinal do relacionamento dele com Deus. É um tempo que você para Deus. Você consegue dizer que ama alguém se você não tem tempo para essa pessoa? Por que os casamentos hoje começam a dar muito errado? Porque um não tem tempo para o outro. Porque nós não temos mais essa necessidade de estar com a pessoa, estar com o cônjuge, para ter tempo, para dar atenção a ele. Então eu não consigo dizer que amo a Deus se eu não tiver um tempo para estar com ele. Aí alguém diz, mas a Bíblia não diz que uns fazem diferença de dias e outros consideram todos os dias iguais? Que legal isso, a Bíblia diz mesmo. Então vamos considerar todos os dias iguais, vamos considerar todos os dias um sábado do Senhor e vamos nos relacionar com Ele todos os dias.
Vamos colocar ele tão acima de tudo que a gente viva só para ele. Belezinha, isso é legal. Mas aí já fomos 4 mandamentos lá do passado que cumprem um. E sem esses 4 da lei não consigo cumprir esse primeiro da graça. O primeiro de Jesus, se você preferir. O segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Eu consigo dizer que eu amo alguém se eu roubo ele? O amor que nós estudamos há pouco, ele me permite roubar alguém? Porque quando eu roubo alguém, quando eu subtraio o bem de alguém, né, de uma forma ilegal, de uma forma enganosa, eu não estou fazendo bem para ele. E o amor é benigno. E na verdade eu não estou pensando no que é dele propriamente, mas no que é meu. Ou seja, eu busco o meu próprio interesse. Então eu violo a lei do amor. Então o roubar, que é um dos 10 mandamentos, eu não daria certo. Tá, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Vamos tentar, né, esclarecer. Eu posso dizer que eu honro meu pai e minha mãe se eu posso dizer que eu amo o próximo se eu desonro meu pai e minha mãe, que são os mais próximos de mim, quem eu sou devedor pela minha existência. Eu posso dizer que eu amo o próximo se eu não respeito meu pai, se eu não respeito minha mãe, e consequentemente não respeitar mais ninguém na vida, não é? Eu posso dizer isso? Não. Eu posso dizer que roubo? Não. Eu posso dizer que amo alguém se eu cobiço o que é dele? Não posso. Porque a cobiça é o desejo de subtrair, de ter aquilo que a pessoa tem, não é? E não medir esforços para isso. Então, se eu cobiço o que é dos outros, eu também não amo. Se eu matar, nossa, e se eu matar? Eu não posso dizer que amo. Esse negócio que matei por amor é conversinha de mídia. Não existe isso. Ninguém que ame mata. E eu lembro sempre da declaração particular do amor que Deus fez para mim, é Alexandre. Eu estou com você enquanto você estiver comigo, e se você quiser me buscar, você vai me achar. Mas se você não quer mais e quiser me deixar, não vou fazer chantagem emocional, não vou, sabe, esse negócio, Deus vai quebrar sua perna, Deus vai te colocar um espírito de loucura. Não, nada disso, né? Isso não condiz com a verdade bíblica, não é? Deus não vai fazer chantagem com você, Ele vai deixar você ir. Então, não tem como eu cumprir o 2º mandamento de Jesus se eu não cumprir os 6 outros mandamentos da lei. Não existe uma possibilidade disso. Então, Deus é o mesmo, não mudou. O que Jesus fez, na verdade, é tentar mudar a forma do relacionamento com os 10 mandamentos. Que eu não devo me relacionar com os 10 mandamentos apenas pela obrigação da lei. Eu não devo ter o Senhor sobre todas as coisas, não porque é lei isso, mas por amor. Eu devo amar a Deus e, amando a Deus, cumprir os 4 mandamentos da lei, os 4 primeiros mandamentos da lei. E amando ao meu próximo, eu tenho então o cumprimento dos outros 6. Então, nós precisamos entender isso. Deus, ele não mudou. Deus que disse não rouba, não quer que você roube nunca mais. Deus que disse não mate, não quer que você mate. Como não quer que você cobice, tenha inveja das pessoas. O amor não é invejoso. O amor, ele não tem esse sentimento. Nós já estudamos sobre isso. Então é isso que Jesus fez. Ele quis mudar essa visão. E a gente vai precisar conhecer essa lei. A gente vai precisar conhecer as regras que Deus impôs para o relacionamento, porque tem pessoa que não está entendendo isso, né? Por exemplo, o sacrifício. O sacrifício, ele tinha que ser de um animal com característica específica, mas uma das características específicas é que não houvesse defeito no animal ser sacrificado. E aí a gente vê, por exemplo, isso muito na igreja pentecostal, né? As outras igrejas não têm esse hábito não, porque já tem a banda, porque já tem a orquestra, então quase não tem essa questão de oportunidades de cânticos avulsos, não é?
Mas a igreja pentecostal ainda tem essa tradição e eu acho que é só uma questão de maneira de culto que não implica em pecado ou não. É pecado ter a oportunidade, é pecado não ter a oportunidade. Eu acho que isso não está constituído na Bíblia Sagrada. Mas aí a pessoa diz assim, olha, eu não ensaiei, eu não me preparei. Ah, mas é pro Senhor. Quer dizer, o resto, uma coisa ruim pro Senhor, ele vai aceitar isso? Não, ele não aceita não. O sacrifício é sem defeito, não é? Então você vai resolver alguma coisa desse nível, eu acho que você precisa ofertar sempre o melhor a Deus, né? E o seu melhor não precisa ser grandioso, porque as duas ofertas que a viúva tinha eram o melhor que ela tinha. Eram apenas 2 moedas, mas ela deu o seu melhor. E a gente precisa disso. A gente precisa dar o melhor do nosso tempo. Nós precisamos dar o melhor da nossa adoração. Até eu estava pensando quase agora quando eu vinha vindo do ponto de ônibus que eu fui levar minha filha para ir trabalhar, na questão da Bíblia e o celular, né? Que fizeram um texto aí comparando o tempo que você gasta com o celular, se é o mesmo que você gasta com a Bíblia e tal. Mas é verdade. Se você gasta mais tempo com o seu smartphone do que com a Bíblia Sagrada, quem que você ama mais? Né? Porque os dois são voluntários à escolha, não é uma imposição legal. Então, ele não mudou, ele não aceita, né, qualquer sacrifício. O próprio culto feito hoje, quando nós saímos de nossa casa para ir até um lugar de culto, né, onde nós vamos supostamente adorar a Deus, como é que eu faço isso? Será que eu vou ter uma preparação, né? Alguns não têm, eles dizem isso mesmo, não estou preparado, mas é para o Senhor. Mas será que a gente se prepara interiormente para se relacionar, para buscar a face de Deus antes de uma oração? Mas será que eu tenho preparo para fazer essa oração? Ou eu oro de qualquer maneira, eu fico disparando, né, palavras vãs para poder encher linguiça e tentar enganar a Deus, sendo que Deus não pode ser enganado, a gente engana nós mesmos. Porque Deus disse isso, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Tem que ter uma preparação, você tem que estar pronto, preparado para entrar na presença de Deus. Acho que isso explica porque muitas pessoas vão para a igreja e elas não conseguem ser transformadas, elas não conseguem ser alcançadas, elas entram e saem da mesma situação, elas nunca crescem no seu relacionamento com Deus, porque eu acho que elas não se preparam para estar diante de Deus, né? Elas não se preparam, às vezes fazem oração, Deus não ouve todas as orações, não é que Ele não escuta, né? Ele sabe o que você vai pedir mesmo antes de sair da sua boca, e Ele sabe as palavras que têm saído, que às vezes não é de coração, que às vezes não tem como Ele atender. Deus, por exemplo, não tem como fazer algumas coisas porque nós oramos, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar no vosso próprio deleite. Aquele que esquece a lei, aquele que esquece o que o Senhor criou como regra de relacionamento entre o homem e Deus, ele até suas orações se tornam abomináveis. Eu sempre falo isso para os irmãos. Imagine que nós podemos nos reunir para fazer uma campanha. Nós podemos nos reunir para prestar um culto e Deus diz assim, caramba, que coisa mais nojenta, eu não quero isso, eu abomino isso. E aqueles que se esquecem das leis, dos mandamentos de Deus, ele entra nessa situação, que até a sua oração é abominável. Algumas petições que Deus não queria ouvir, sabe? Porque mostra que a gente não conhece Deus, que a gente não se importa em conhecê-lo. Então, nós precisamos ter essa história, nós precisamos regressar, não no tempo, mas na leitura bíblica, começar de Gênesis, né? E entender como Deus chamou Abraão, o que mudou na vida de Abraão, agora sim, né?
Abraão mesmo, depois que Deus chamou ele, depois que Deus escolheu ele pôde viver de qualquer maneira, ele pôde fazer tudo o que ele queria, ou Deus criou regras para que Abraão andasse na presença dele? Até porque ele diz assim, ande na minha presença e ser perfeito. Tinha uma regra, seja perfeito. Havia um mandamento, havia uma lei para Abraão, não é? E Deus vai criar isso. Os 10 mandamentos não foram os homens que criaram, mas foi Deus quem criou, escreveu de forma especial naquelas pedras da lei, não é? Então, a gente precisa atentar a isso. A gente precisa ver como que Israel agiu e agradou a Deus, e como que as atitudes de Israel entristeceram a Deus, para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente possa estar livre de cantar Jerusalém, eu como que pecadores naturais, sem observar a lei, sem observar os mandamentos e os estatutos do Senhor. Nós precisamos ter o mesmo relacionamento. O que as pessoas fizeram? Como que as pessoas conseguiram ter uma vida com Deus? Se nós queremos ter uma vida com Deus, se nós queremos ser filhos, esse negócio de que todos são filhos de Deus não é bíblico, não é? Você pode, se você tiver base para contestar essa visão de que nem todos são filhos de Deus, por favor, me abra os olhos. Se você, lendo a Bíblia, tem uma base estrutural bíblica para me dizer assim, Alexandre, todos são filhos de Deus, eu ficaria muito contente de que você me iluminasse com o seu conhecimento, né? E não só sobre isso. Se você tem argumentos bíblicos para dizer que eu estou errado, por favor me corrija. Por favor, entre em contato comigo e me mostre que eu estou errado. Porque eu amo a palavra de Deus e sei que eu posso sempre correr o risco de interpretar errado. Eu sei que eu sempre corro o risco de, como as pessoas que eu estou tentando ajudar, interpretar a palavra errada. E se você tem um baseamento bíblico para que tudo que eu disse, ou algum ponto do que eu disse está errado, e você me corrigir diante da palavra de Deus, eu fico muito grato que isso aconteça. A minha intenção é estudar a palavra, transmitir aquilo que a gente aprende da palavra de Deus. E é claro, eu tenho que estar aberto, né? Para que reconhecer que eu posso estar errado em algumas situações, em algum modo de pensar, em alguma interpretação bíblica, eu posso estar interpretando errado. E se você tem essas bases, por favor, me corrija. Não deixe que eu fique equivocado, não deixe que eu seja enganado, não deixe que eu engane pessoas com ensinamentos que não são verdadeiros. Mas lembre-se, a base para que você me corrija, os argumentos que você tem para me corrigir, eles têm que estar fundamentados na Bíblia, não é? Não vai dizer assim, Alexandre, você está errado, Deus é assim. Eu digo, como que você chegou a essa conclusão? Eu acho. Não, eu acho não. Porque eu não estou aqui falando do que eu acho. Eu não estou aqui baseado no achômetro. O que eu transmito, o que eu propago, é o que eu acho não, é o que eu entendo da Bíblia Sagrada, não é? E se aí o meu entendimento está errado, por favor, me corrija. Eu tenho toda a dignidade de vir publicamente, de postar um vídeo no YouTube, na página de estudos, dizendo assim, irmãos, eu peço perdão, eu estava equivocado, eu estava errado. E o irmão A, o irmão B, ele me iluminou os olhos, ele trouxe luz ao meu entendimento pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos buscar resgatar qual é a imagem de Deus, qual é a vontade, os projetos de Deus para os homens, como Ele quer se relacionar com o homem, para que hoje o nosso relacionamento seja aperfeiçoado. Vamos buscar isso, vamos estudar isso. Eu vou continuar buscando conhecimento para poder transmitir a você. E como nós vimos a necessidade de irmos lá mais profundo, quem sabe então nós começamos um estudo de Gênesis, né, da Bíblia Sagrada, e vamos caminhando. É claro que a gente não vai falar tudo
tudo que é preciso, porque não temos tempo hábil para isso. Nós vamos pegar algumas coisas que nós achamos muito importante, aí sim o achômetro meu, algumas coisas que eu vou achar muito importante para isso, e nós vamos começar a falar sobre isso. Se surgirem algumas dúvidas de vocês compartilharem comigo, nós vamos procurar esclarecer essas dúvidas para que a gente cresça, não só no conhecimento, né, mas também na graça. Conheceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, vamos procurar nos relacionar melhor com Deus, vamos procurar conhecê-lo melhor, e nós podemos fazer isso junto para louvor e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima.